Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre a escravidão no Brasil colonial. Alguns aspectos relativos à escravidão no Brasil colonial. Primeira coisa, vamos falar das origens, né? Como vocês sabem, predominou aqui no Brasil colonial a escravidão do africano. Por que houve esse predomínio de escravidão? A resposta é fruto da mentalidade medieval, está relacionada à mentalidade medieval. Nasce na Idade Média a ideia, a mística, enfim, de que os africanos eram os descendentes amaldiçoados de Cã. Então aquela história de que o Noé, após o dilúvio, estava comemorando, né, o sucesso que foi a sua empreitada, a construção da arca, e, enfim, salvou diversas espécies, salvou a humanidade, e ele acabou se embriagando. Seu filho o encontrou nu, embriagado, né, seu filho Cã, e chamou os irmãos Sem e Jafé para mostrar o pai nu embriagado. O resultado é que o Noé, após recobrar a sua consciência, amaldiçoou o filho de Cã, que é o Canaã, dizendo que todos os descendentes de Canaã seriam os servos de todos os servos, servos de todos os servos, escravos. E o europeu vai dizer que justamente o africano é aquele que descende do Canaã. Portanto, servo de servo é o escravo, portanto, na mentalidade do europeu medieval, a escravidão é algo natural, né? E o ponto essencial é que é esse europeu com mentalidade medieval é que vai participar do processo conhecido como expansão marítima, grandes navegações e dominação de colônias na América, optando por utilizar a mão de obra escrava sem qualquer peso em sua consciência, ok? Grupos escravizados. Sabe que, embora tenha predominado no Brasil a escravidão de negros, ela não é exclusiva. Indígenas também foram escravizados, né? Mas, em sua maioria, nós tivemos a escravização de negros. O que levou a essa mudança, né? Por que predominantemente negros e, em menor escala, indígenas? Vamos dar uma olhadinha para esse lado aqui, né? O desenvolvimento do processo. À medida que o tempo foi passando na colônia, foi diminuindo a escravidão de indígenas e foi aumentando a escravidão de africanos. O fator primordial para isso é o chamado tráfico negreiro. Os historiadores hoje são unânimes em afirmar que o lucro proporcionado pelo tráfico negreiro ele era infinitamente maior do que o lucro proporcionado por um proprietário de terra, um latifundiário. Numa linguagem clara, um latifundiário aqui no Brasil ganharia muito menos capital do que um traficante de escravos. Então compensava muito mais traficar escravo, em resumo, do que ser proprietário de terra no Brasil durante o período colonial. Pensemos que a elite brasileira era composta de proprietários de escravos, que já tinham, proprietários de terras, perdão, que já tinham força econômica. Imagine então um traficante de escravo, que supostamente, ou melhor, concretamente arrecadava mais do que um proprietário de terra. Então, o lucro proporcionado pelo tráfico negreiro, os altos lucros proporcionados por essa atividade, é que levam aí a primordização aí do tráfico de escravos, né, da escravização de negros e não de indígenas no Brasil. Além, claro, de uma pressão da Igreja Católica para não escravização dos indígenas, que na verdade deveriam ser convertidos, ok? Esses dois fatores aí devem se somar. Para finalizarmos, quando pensamos em escravos aqui no Brasil, que o Brasil é colônia portuguesa e os portugueses também dominavam, né, naquele período, Angola e Moçambique. Então, as principais etnias de escravos, não as únicas, mas as principais, são trazidas desses dois territórios que também eram colônias portuguesas, escravos de Angola e escravos de Moçambique. Mas é importante destacar que outros traficantes vinham para cá, espanhóis, ingleses, e procuravam trazer, obviamente, escravos de outras etnias. Eles rompiam, né, com aquele processo chamado pacto colonial. Eles não poderiam trazer outros escravos para cá, né? Não poderiam comercializar com o Brasil, mas acabavam fazendo, quebrando o famoso pacto colonial, ok? E trazendo para cá escravos de outras etnias. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês.